Bom, começando o capítulo 4 de magnetostática, né? Então agora a gente sai da eletrostática e vai começar a resolver campos magnéticos, com equações de campos magnéticos e não mais de campos elétricos. Muito provavelmente, alguns exercícios a gente ainda vai usar o conceito do infinitesimal de corrente, assim como a gente usou o infinitesimal de carga elétrica para calcular campo elétrico, a gente pode usar o infinitesimal de corrente para calcular o campo magnético. Nesse primeiro exercício aqui não vai ser o caso, a gente tem um campo magnético H criado por dois fios infinitos. Então a gente tem correntes no sentido oposto de cada um desses dois fios. Ele pede primeiro para calcular o campo resultante em função dessa distância x, sabendo que existe um limite máximo A entre o fio 1 e o fio 2. Depois no item B para traçar de forma aproximada a curva h de x entre 0 e A, né? Não podendo estar nos limites, e existe uma explicação para isso. Depois para calcular o valor de x para que h seja mínimo, assim como o valor mínimo de h. Bom, qual que é o detalhe aqui? A gente tem um fio infinito. Um fio infinito. Tem como provar isso, né? Então, posso até provar depois em um outro exercício, mas o campo magnético de um fio infinito, ele vale toda a corrente do fio, então vou chamar aqui de I total, dividido por 2π, vezes a distância radial que existe entre o fio e o ponto de observação. Que no caso ali eu vou considerar primeiro uma distância r, que não necessariamente ela vai se aplicar para todos os exercícios. Vai ser x ou r, vai ser uma distância radial r, que aqui no caso eu vou chamar de r, certo? A calcular. Mas é uma distância, eu tenho um fio infinito aqui, eu vou olhar ele de frente, né? É a distância radial de qualquer ponto até o fio infinito. De qualquer ponto de observação onde eu quero calcular o campo até o fio infinito, né? Então o fio infinito está aqui, ele está penetrando o plano da tela, né? Mas eu posso pegar esse ponto aqui, P1, ele vai ter o mesmo campo do que o P2 e do que o P3, a mesma magnitude do campo, né? Porque eles estão a uma distância r do fio infinito, certo? Então por isso que essa distância r aqui. Que no caso o I total vai depender de cada fio aqui no caso que a gente tem, mas eu tenho que saber primeiro o sentido desse campo, né? A gente usa a regra da mão direita, vai ser um pouco estranho refletido na tela, né? Mas o campo I, o fio infinito 1, que tem uma corrente I total, né? Ele está saindo do papel, então ele vai fazer um rotacional, ele vai apontar para cima. Então vou desenhar aqui com uma outra cor. O campo H1 aponta para cima nessa direção e o módulo vai depender da distância x, né, que vai ser uma variável do problema. O campo 2, ele está vindo do plano, não sei qual vai ser a referência aqui, mas ele está apontando para mim, já que o I1 estava apontando para fora de mim, o 2i está apontando para na minha direção. E fazendo rotacional também, entre a direção no meio, ele vai apontar para cima também. Então, aqui a gente tem um caso em que os campos vão estar se compondo de maneira positiva. H1 vai somar com H2. Então eu sei que o H total vai ser o H1 mais o H2. O módulo vai ser o módulo do campo gerado com fio infinito. O H1 ele tem uma corrente total de I. Está escrito aqui no problema, eu desenhei por cima, mas aqui a gente sabe que é I. O ponto P de observação está a uma distância x desse ponto do fio, né? A menor distância possível entre o fio, né? Porque eu posso considerar qualquer diagonal, mas o fio é infinito, e é o fato dele ser infinito que simplifica só para eu considerar a menor distância entre o fio e o ponto, que no caso é a distância perpendicular, no caso x. Então, 2π vezes o valor de x. O campo H2, ele vai toda a corrente total do fio 2, que é 2i, dividido por 2π vezes a distância entre o ponto P e o fio 2. Se toda a distância entre 1 e 2 vale A e entre P e o fio 1 vale X, por a subtração, a distância entre P e o fio 2 tem que valer A menos a distância X. Então aqui eu vou colocar A menos X, certo? O 2i simplifica com 2, o 2 do 2i simplifica com 2 do 2π,
O campo H total, resolvendo o item A aqui, ele vai ter que valer I. A gente vê que I e π embaixo são fatores comuns do problema, né? Então eu posso colocar em evidência. No campo H1 sobra 2x. E no campo 2, a gente tem 1 sobre A menos x. Perfeito? E aqui eu tenho a simplificação. Eu poderia deixar o 2π embaixo, né? E aí eu colocar o 2 aqui em cima para simplificar. Essa é uma forma que eu já simplifiquei o 2 com o 2 aqui. E aí eu tenho 1 sobre 2x mais 1 sobre A menos x. Essa é a solução do problema do item A. No item B, ele pede para eu calcular uma curva aproximada de h de x entre 0 e A. Então eu vou tentar fazer o x ir para o limite 0, depois ir para o limite A e ver o que acontece. Pelo item C, eu já sei que tem um vale. Um vale no sentido de que vai ter um mínimo. Ele, inclusive, pede para eu calcular o mínimo no item C. Então, eu tenho certeza que tem que ter um mínimo. Mas o que acontece se... Eu vou tentar olhar o problema do item B, né? Se o x estiver indo para 0. Quando o x estiver indo para 0, esse termo aqui vai explodir. Porque eu tenho 1 sobre x. Quando o x tende a 0, esse valor tende a infinito. Esse termo aqui vai tender a 1 sobre A. 1 sobre A mais algo que tende para o infinito. O campo H vai tender para o infinito. Quando x estiver tendendo a A, a primeira parte vai tender a 1 sobre 2A, que é constante, é um número, né? Só que a segunda parte, A menos x, quando x estiver indo para A, vai tender a 0. 1 sobre algo que tende a 0 vai explodir para o infinito, que vai fazer com que a soma vá para o infinito, o que vai fazer com que o campo vá para o infinito. Então o esboço desse gráfico aqui seria algo do seguinte. No eixo Y, eu tenho o campo magnético H. No eixo X, vai ser a distância X. E entre 0 e A, o que eu sei? Entre 0 vai explodir. Então o campo vai lá para o infinito. Em A, vai explodir. Então ele vai lá para o infinito. Em algum valor aqui no meio, vai ter um mínimo. Ele vai fazer algo como se fosse um... Nesse caso aqui, eu acho que a forma cônica mais aproximada é uma hiperbólica. Então tem um comportamento hiperboloide, né? Só a parte positiva, no caso aqui, o hemisfério norte, que eles chamam, né? Então ele vai fazer algo que vai para o infinito, vai descer até um valor aqui, vai voltar e vai explodir. Ficou muito bem aqui, né? Em cima das considerações dos limites, então vou fazer aqui do lado. Mas a princípio ele vai fazer algo como se fosse uma cônica. Não é necessariamente uma parábola, porque a parábola tem um termo x quadrado em cima, né? Aqui tem termos em x embaixo. E aí vai ser o formato de uma hiperboloide, ou uma hiperbólica. Não é hiperboloide porque não é 3D. Perfeito? E essa função só existe nesses dois limites, inclusive. Não existe campo magnético nesse caso aqui. Quer dizer, eu acho que existe, sim, tem como calcular depois, né? E aí, só que para fora do fio à direita, provavelmente vai ter uma composição diferente de campo. Talvez H2 menos H1, ou H1 menos H2. E à esquerda do fio 1, algo parecido. Não vai ser mais a soma dos fios. Dos campos. Eu acredito que a soma dos campos só vai... Eu tenho que fazer a regra da direita para cada caso. Mas a soma dos campos eu acredito que só existe na região intermediária entre os dois fios. Mas o item beta aqui, então, basicamente é uma hipérbole, porque não é hiperboloide, entre 0 e A, e aí ele vai ter um valor mínimo aqui, que é o que o item C pede para calcular. Né? O valor de x primeiro, para minimizar a função, e depois o valor de mínimo do campo em si, né? O valor da função no campo mínimo. Bom, aí aqui a gente tem que fazer o seguinte. Nesse caso aqui, provavelmente só vai ter um ponto de mínimo, certo? Nesse caso, o ponto de mínimo é conhecido também como um ponto crítico. Um cálculo de ponto crítico envolve a derivada da função e igualar a derivada a zero, que nesse caso aqui só vai ter esse mínimo local, que é o... não sei se é o mínimo global, tem que saber o resto da função, mas nesse intervalo aqui vai ser o mínimo local e global. Então, desde que eu derive a função igual a zero, nesse intervalo de 0 a A, ou seja, eu preciso considerar que x está entre 0 e A, eu vou calcular diretamente o ponto de x que minimiza essa função, e aí depois aplicando x na função, eu encontro quem vai ser o nosso h mínimo. Derivar uma função polinomial ali, né, com coeficiente potência negativa, a gente tem que usar a primeira regra da soma, né, então tem dois termos.
a derivada a galinha em função de x vale a corrente i sobre o fator π, que é uma constante. 1 sobre 2x é x na menos 1 sobre 2. Então, eu vou ter menos 1 sobre 2x ao quadrado. Isso mesmo. E a segunda aqui eu tenho a menos x, aí eu tenho que fazer a regra da cadeia. E a na menos x eu tenho que fazer menos 1, porque eu tenho x na menos 1, vezes a menos x ao quadrado. Só que eu tenho que derivar o a menos x, que no caso é um menos 1 também de novo. Então esse cara aqui, na verdade, aparece como, isso mesmo, i sobre π vezes menos 1 sobre 2x quadrado, menos vezes menos, mais 1 sobre a menos x ao quadrado. Perfeito? Aqui, como que eu igualo isso a zero? Bom, primeiro eu tenho que encontrar a soma desses dois polinômios aqui. Fazer o denominador comum e depois fazer a soma do produto, porque eu não vou conseguir, na verdade, os pontos críticos podem ser o ponto em que a função não está definida, e aqui continua a mesma coisa, continua sendo 0 e a, e a gente sabe que em 0 e a, na verdade, ela só explode, então ela não é nem um ponto de mínimo, nem um ponto de máximo, nem um ponto de célula. Aqui ela literalmente é só onde ela não está definida, ou os pontos que zeram a função. Como aqui eu só consigo encontrar pontos em que a função não é definida, eu tenho que fazer a soma desses dois termos para encontrar um polinômio de x em cima, que aí eu posso zerar e aí encontrar o mínimo da função. Fazendo essa, eu não vou fazer toda a álgebra aqui, mas a princípio eu tenho a resposta aqui que eu consulto enquanto eu resolvo o exercício. Mas a álgebra desse ponto aqui vai ser basicamente, eu tenho embaixo 2x² vezes a menos x tudo ao quadrado. Isso vai me dar algo como menos a menos x ao quadrado e mais 2x ao quadrado. E eu tenho que zerar esse polinômio aqui de cima, porque embaixo a gente sabe que quem vai zerar vai ser o zero e o a de novo. Esse cara aqui eu tenho que expandir em polinômio a menos b ao quadrado, né? Produto notável. Então eu só vou tentar pegar aquela parte de cima, né? Eu tenho algo que multiplica, esse k aqui vai ser todo esse i sobre π, dividido por 2x² vezes a menos x ao quadrado. O que importa é esse termo aqui que vai sobrar, né? Que no caso vai ser menos a ao quadrado, menos vezes menos do polinômio, vezes esse menos aqui, vai ficar mais 2a vezes x, menos x ao quadrado, mais o 2x ao quadrado, então vai ficar menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado, vai ficar mais x ao quadrado. Isso aqui é um polinômio de segunda ordem, eu consigo usar a Bhaskara e simplesmente encontrar a solução que zera o termo de cima. Muito provavelmente não vai ser zero nem a, então não vai zerar o termo de baixo, senão eu teria uma indeterminação. Resolvendo esse cara aqui, eu tenho que uma solução e a outra solução. A primeira solução é 0, aqui eu coloquei já em casas decimais, 414 de a, ou seja, depende de a, né? Até porque o a é uma variável. A outra solução é negativa, em 2,41 vezes a. Como x, matematicamente, essas duas soluções resolvem o problema. Mas daqui é um problema físico. A distância x é uma distância real, ela não pode ser negativa. Porque a gente não está considerando que eu estou vendo o campo à esquerda. Se aqui é referência zero, né? Eu vou dizer que aqui é o zero do problema. Teoricamente, x pode ser negativo, só quer dizer que a referência está à esquerda da referência. Mas a esquerda da referência não é mais necessariamente a soma de H1 com H2 do campo total. Eu teria que fazer a regra da mão direita novamente. Então, x não admite valor positivo, até porque também a premissa aqui é que ele só está existindo entre 0 e A. Como A é a distância entre dois pontos, certamente é um valor positivo, também não teria sentido uma distância negativa. Esse cara certamente é negativo, esse cara é certamente positivo. Eu não posso considerar, nesse caso aqui, x admitindo valores negativos, porque eu estou entre 0 e a. É a premissa do limite da validade dessa função. Então, a minha solução precisa ser 0,414 dA. E se eu colocar na função 0,414 dA,
vim aqui agora no campo, né? Aqui foi a derivada do problema. Eu tenho que agora voltar para a função do campo e colocar 0,414 de A nos dois termos aqui e compensar. Do jeito que é feito, muito provavelmente isso aqui vai ficar em função de A também. E o campo total, H, vai ser 2,91 em duas casas decimais, né? Vezes a corrente I, que eu não conheço, dividido por π, constante, vezes o valor de A. E aí fica em função de A, porque é só uma solução algébrica do problema sem resposta numérica completa, né? Perfeito? E aí, então, basicamente o mínimo, porque eu não tenho dúvida que é o mínimo por conta de que veio do infinito e volta para o infinito, ele tem que, em algum momento, se a função é contínua, e essa é uma função contínua, porque é uma função polinomial de ordem negativa, uma função fracionária, né? Lógico, ela é contínua nesse intervalo em que não tem indefinição da função, né? Porque em 0 e em A ela não existe. Mas ela vai ter que vir no mínimo e voltar por conta da continuidade da função nesse intervalo. E aí, resolvendo o problema e manipulando aqui para ter um polinômio em cima que eu consigo anular e encontrar os zeros do polinômio e restringindo os valores positivos para o x, eu encontro o x que minimiza essa função e depois jogando na função original aqui, eu consigo encontrar o campo, o valor mínimo do campo em função, lógico, da corrente I que não foi dada e da distância A também que não foi determinada numericamente. Perfeito? Resolvemos esse primeiro exercício, então, de campo magnético, e a gente deve dar sequência resolvendo os outros desse livro aqui de eletromagnetismo para engenharia elétrica. E esse daqui partiu do princípio de um fio infinito, campo de um fio infinito, né? E, no caso, a associação de dois fios infinitos, então, manipulações de campos de fios infinitos. E depois a gente pode estar resolvendo outros usando o conceito de que um infinitésimo de corrente carrega um infinitésimo de campo, e eu posso integrar esse infinitésimo de campo para encontrar o campo total do problema. Então, próximo exercício.